Você já ouviu falar de distorções cognitivas? Nunca ouviu falar? Se você nunca ouviu falar, eu quero convidar você a assistir esse vídeo e entender o que ela significa. Ah, e para você entender melhor, você já teve algum ataque de ansiedade? Já passou por um processo depressivo? Bom, as distorções cognitivas, elas vão ser um prato cheio para você identificar quais são os problemas que te levaram a ter um ataque de ansiedade ou um estado depressivo. Vem comigo, eu quero te explicar direitinho o que significa isso no dia a dia e na prática. Eu me chamo Osvaldo, sou psicólogo clínico e eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Distorções cognitivas. Até parece estranho falar sobre isso ou você nunca viu falar sobre isso. Na verdade, isso é um termo técnico que a gente usa dentro da psicoterapia quando o psicólogo ele é terapeuta cognitivo-comportamental, famosa como a TCC. Explico isso em outros vídeos, mas hoje eu quero convidar você a entender o que são essas distorções e o quanto elas impactam o nosso dia a dia, que é a nossa forma de interagir com o mundo. Quando a gente recebe informações, gatilhos no nosso dia a dia, estímulos do nosso ambiente, a gente pensa sobre isso, a gente reflete, muitas vezes não temos noções o suficiente de quanto isso impacta o nosso dia. A nossa forma de pensar muitas vezes rege o nosso comportamento e as nossas emoções ficam alteradas sobre essa forma de pensar. Bom, distorções cognitivas significa erros de pensamento, em um português mais claro, para a gente entender melhor. Uma vez que eu tenho um erro cognitivo, que é um erro de pensamento, uma interpretação errada de uma situação, isso envolve uma cadeia de emoções. Bom, os erros cognitivos mais comuns, hoje eu vou citar 4 deles nesse vídeo, a gente vai fazer outros vídeos falando mais sobre esses erros. Um dos primeiros é a catastrofização. Até fiz uma colinha aqui, também vou deixar linkado em um lugar aqui, essa colinha, explicando o que são cada erro, para que você possa acompanhar isso depois, em um momento de crise, ou indicar para alguém que também precisa. Catastrofização, acho que a palavra já fala muito sobre. É quando eu começo a interpretar de uma forma muito gigante uma situação. Eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, tem pessoas que quando elas perdem o emprego, elas começam a entrar em uma situação de pensamento do tipo, perder o emprego, aí elas pensam da seguinte forma, não vou conseguir mais nada, o que vai ser de mim agora? É o fim, acabou a minha vida. Outras pessoas que muitas vezes em uma situação ali de um feedback com o chefe, ele começa a entender que pronto, se eu perder esse emprego será o fim da minha vida. O meu chefe nunca gostou de mim, nunca valorizou o meu trabalho. Ou em uma relação afetiva, até mesmo quando o marido, o namorado chega para falar de uma coisa que ele não gostou, você começa a entender que ele vai te abandonar. Então, muitas vezes uma situação que poderia ser simples e de fácil entendimento, a gente começa a terrorizar a situação para a gente mesmo. E cria-se um mundo tão catastrófico a ponto de você entrar em uma crise de ansiedade. Esse é um dos erros mais comuns para quem sofre de ansiedade e também para quem é depressivo, catastrofização. O segundo erro mais comum para quem sofre de ansiedade ou depressão é a emocionalização. É quando você entra, você começa a traduzir a vida inteira a partir de uma emoção. E daí nós temos alguns exemplos que a gente pode dar para você entender o que seria mais ou menos esse tipo de pensamento diante de uma situação real. Só uma coisa rápida também que a gente não pode esquecer do raciocínio emocional é que a pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela logo age assim, sinto, logo existo. É meio que instantâneo, ela tem uma presunção, vamos usar aí um sentido extra. Então ela acha que está sentindo algo e logo ela tem certeza de que aquilo está existindo. Então, por exemplo, discutiu com o marido, então começa a ter uma noção, acho que ele não gosta de mim. No convívio com os colegas, começa a traduzir de uma forma alguns comportamentos que muitas vezes diante da correria do dia a dia, como os meus colegas não gostam de mim. Começa a sentir uma palpitação no coração e muitas vezes não nota o quanto andou, se subiu escada ou se teve ali uma aceleração de atividades corriqueiras do seu dia a dia. E ao sentir uma palpitação um pouco maior,
já começa a dizer: acho que eu vou ter um infarto, sinto-me desesperado o tempo inteiro, não sei o que fazer. Então começa a usar todas as emoções, né? Essas emoções são muito carregadas de alguém não gosta de mim, vou infartar, vou morrer, estou muito triste, não sei o que fazer. Então, automaticamente, só em ter um gatilho de alguma coisa que essa pessoa imagina, né, que ela sente ali rapidamente, para ela aquilo é verdade absoluta. O terceiro erro mais comum também para esse tipo de situação é a polarização. A polarização é o pensamento de tudo ou nada. É quando o indivíduo ele é aquele 880. Você deve conhecer alguém que é assim, ou até mesmo você pode ser assim, né? Então, a polarização é esse tudo ou nada. Então, por exemplo, deu tudo errado na minha vida, deu tudo errado na festa que fui, o trabalho que eu fiz na faculdade não foi legal, todos estão me rejeitando, tudo foi uma perda total. Vale lembrar que são eventos que acontecem apenas com uma simples interpretação, como por exemplo, faltou alguma coisa em uma festa, você promoveu uma festa na sua casa, um encontro com amigos e faltou alguma coisa, ou esqueceu alguma coisa. Automaticamente a pessoa vai abstrair tudo, né, de bom, ou colocar em uma média, e ela vai fazer o quê? Ela vai dizer que tudo foi péssimo, que nada deu certo. Generaliza. Então, é o tudo ou nada, vou ou não vou, não tem meio termo, não tem uma negociação consigo mesmo. E a quarta e última do vídeo de hoje é a abstração seletiva. Essa também é uma bem conhecida e quase muita gente se identifica no dia a dia. A abstração seletiva ela tem meio que uma visão de túnel, né? Um filtro mental. A pessoa ela abstrai muitas vezes as coisas boas e só foca na negativa. A abstração seletiva, ela tem uma visão de túnel, um filtro mental. É uma coisa meio que eu esqueço tudo que eu fiz de bom, eu mesmo esqueço e eu só promovo o que é ruim. Então, por exemplo, veja, todas as pessoas não gostam de mim. A avaliação do meu chefe foi ruim, tudo que eu faço não dá certo. Ela só foca nos pontos negativos. Lembrando que, por exemplo, quando a gente vai fazer um feedback, a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos. Nesses pontos negativos, muitas vezes eles são pontuados de uma forma sucinta, leve, para que você melhore em determinado comportamento. E assim logo depois, elogiando também muitas vezes coisas boas que você faz. Mas a pessoa só foca no comentário negativo. Ou até mesmo esse comentário negativo nem existe. Mas o fato dela receber o feedback, ela acha que ela tem que melhorar mais. Então ela filtra tudo que ela faz de bom e só foca que ela tem que melhorar sem nem identificar o que de fato foi comentado com ela. De um modo geral, a pessoa fica só focando nos pontos negativos, né? Por mais que um texto tenha 100% ali de narrativa eficaz, ela vai focar apenas em um erro que aconteceu. Mesmo que ela tenha feito uma festa e todo mundo gostou, todo mundo comentou que foi muito bom, mas se ela viu que faltou algo, como eu já tinha comentado anteriormente, ela vai focar só naquilo que faltou. Então, de um modo geral, ela se torna neutra diante de todas as situações que ela já promoveu, porque ela só foca no negativo. Bom, e por hoje é só. A gente falou sobre 4 erros cognitivos. Então, eu quero ver se você se identifica em algum deles. Se você se identificou, por favor, comenta aqui embaixo. Né? Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas. Isso ajuda muito a eu trazer mais conteúdo para você. Tchau!